Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, e que a graça do nosso Jesus Cristo possa nos abençoar mais esta manhã. É dádiva de Deus, a misericórdia do Senhor. Seja você na sua casa, no seu trabalho, onde que você estiver, a graça do Senhor nessa manhã, Deus já está te abençoando. Seja no seu trabalho, seja perto, seja longe, viajando ou passeando, não importa onde você estiver, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, a graça do Senhor está nos abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, hoje você é bem prático, direto, porque a palavra do Senhor é que nos edifica, que nos fortalece. Mas também eu peço, tá? Hoje é um dia especial, nós lembrando que é o dia dos pais. Na verdade, os nossos pais, reverência aos nossos filhos, é todos os dias. Pai, ele não vai um pai de vez em quando, é um pai todo dia, presente. Assim como Deus é onisciente, onipresente na vida de cada um de nós. Mas hoje é o dia dos pais. Vamos falar da palavra de Deus, abençoando. Os pais abençoando os seus filhos, mas os filhos nessa data agradecer ao pai, reverenciar teu pai, com todo respeito, com seu caráter, com situação de bênção, em nome de Jesus. Amém? E, no entanto, eu peço, antes de trazer essa mensagem, eu peço para você que não esqueça do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilhe essa mensagem, porque a mensagem, a palavra do Senhor que nos edifica, nos fortalece. E se você se já inscreveu no nosso canal, meu irmão, minha irmã, não esquece, por gentileza, em nome de Jesus, se dá o sininho. Você já escreveu. Quando você está vendo essa mensagem, você dá o sininho, nos leva a ficar. O próprio YouTube vai levar em outros longos lugares diferentes. E as bênçãos do seu porta nos abençoar, levar mensagem em outros lugares. Então, inscreva no nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva, dá um sininho, dá um like, compartilha. E as bênçãos do Senhor nos abençoam grandemente em nome de Jesus. Amém? E essa mensagem, meu irmão, ela nos ajuda sempre, sempre. Porque quando a gente saber que mais pessoas que estão vendo essa mensagem, a gente vai verificando aqui, a gente sente muito entusiasmo, vontade de continuar na luta. Mas quando você, às vezes, só vendo a mensagem, ou às vezes você apenas não dá um sinal, não dá um sinal, um sininho, nem um comentário, meu irmão, nos ajude. Não paga nada e as bênçãos do Senhor está derramando na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E daqui a pouquinho, no final dessa mensagem, vamos orar e abençoar todo tipo de bênção sobre os pais e todos os seus filhos, abençoando a vida deles através dos seus pais, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, como eu sempre peço para você, que a palavra do Senhor que nos edifique, que nos fortalece. E hoje, a palavra, estou falando agora na carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 12, e começando do versículo 7 até o 10, e depois a gente comentar um pouco do quanto a importância Deus abençoou o teu pai da sua casa. Deus abençoar os nossos filhos. E Deus corrigir porque Ele ama. E o pai corrigir teu filho porque também precisa orientação com sabedoria, entendimento. Amém? Mas então eu peço para você, ouve essa mensagem, que o Espírito Santo vai te falar grandemente nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Seja você que está seu pai, abençoando o seu filho, sua filha, seu neto,
todos vocês, as bênçãos do Senhor estão nos alcançando, abençoando em nome de Jesus. Amém? Como eu falei para você, a palavra do Senhor que nos edifica, que nos fortalece. Na carta dos Hebreus, capítulo 12, versículo 7, dizendo: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha, pesada a palavra. Além do que tivemos nossos pais, se segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para o vivermos? Vê no versículo 10. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? No 9, agora 10, sim. Porque aquela que é verdade, por um pouco de tempo vos corrigiam, como bem lhe parecia, mas se este para o nosso proveito, para o sermos participantes da sua santidade. Essa mensagem, você, meu irmão, minha irmã, como eu tenho falado para você, que hoje essa mensagem, que todos os seus filhos dão um abraço ao filho, a todos os filhos dão um abraço ao seu pai, você como filho, filha, toda a sua família, mas ouve a palavra do Senhor que nos edifica, nos fortalece. Deus está dizendo, em Hebreus 12, 7, dizendo: se suportais a correção, nós sabemos que é preciso de Deus nos corrigir. Deus os trata como filhos. Se Deus corrige, como pai, nós somos filhos dele, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Porque filhos há a quem o pai não corrige? Por acaso um pai só de geração e deixa lá de qualquer maneira? Não, meu irmão. Deus quer que cada um de nós, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós sejamos todos os dias através da palavra para nos corrigir, nos orientar, nos distanciar de todo perigo e todo mal. Assim como o nosso Pai, que abençoa o seu filho, ele que dá com a comida, ele dá alimento, a roupa, escola, mas também tem que corrigir. Tem que dar disciplina, com toda a autoridade. Não é pela força, mas com autoridade. Assim como Deus, com toda a autoridade, que todos devem obedecer a palavra de Deus. Você que quer ser filho sem obediência? Filhos, pai, se você tem um filho de qualquer, sem ter compromisso, a palavra do Senhor está falando. Para você ter um filho, nós temos que corrigir. Seja desde pequeno, em todo o tempo. Então a palavra do Senhor está dizendo ainda, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
Sois então bastardos e não filho? Olha pesada essa mensagem que Deus está falando. Repetindo de novo, versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, o filho vive de qualquer maneira, não obedece o seu pai, não obedece às suas pessoas da sociedade. Você não ama a Deus. Você viu uma pessoa rebelde, sem obediência, sem disciplina. Assim, você, meu irmão, minha irmã, você como filho, o pai está te corrigindo, é porque ele ama, é porque ele cuida, que ele te protege. Essa mensagem que Deus está falando, os pais não é apenas dar o que o filho quer, mas aquilo que o pai vai dar é necessário. Muitas vezes o filho não quer, não concorda, não importa. O pai tem autoridade, disciplinando com autoridade, em nome de Jesus, que a palavra está dizendo. Mas se estás sem disciplina, a pessoa sem compromisso, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo. Bastardo é aquilo que não tem, não é, faz parte da sua família, ou foi gerado sem compromisso. Então você, meu irmão, minha irmã, você como pai, você com certeza você se orientou seu filho, sua filha. Mas se porventura você está achando que só dá presente, dá as coisas maravilhosas para os seus filhos, sem corrigir, vai ter as consequências. Hoje o pai deixa ele ficar sem correção, mas depois as consequências será dramática. Às vezes o pai não vai ter mais controle daquele filho. Assim como Deus quer ser as bênçãos de cada um de nós, ouve a palavra e toma posse e viva diariamente, porque o pai é que corrige o filho que ele tem compromisso. Porém, a palavra do versículo 9 está dizendo: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne. Deus está falando, é o meu pai, ou o seu pai, e também o seu filho. Pessoa natural, carnal, somos nós. A palavra está dizendo, continuando ainda. Para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Reverenciamos. Você tem que falar, orientar, abençoar. Não sempre, não só dando o que é necessário para a vontade dele ou dela. Hoje em dia, tá muitas leis, muitas coisas mundanas, destruindo às vezes a sua vida, a sua família, porque as leis estão te obrigando a fazer as coisas mundanas. Mas você como pai, orienta, peça a Deus orientação com toda a autoridade, com carinho, com respeito. Abençoa os teus filhos, pai. Porque nesse dia, nesse aniversário, o dia do dia dos pais, o filho vai ter o carinho de chegar, te abraçá-lo, dar um presente. Se o pai pedir alguma coisa, ele vai lá e faça. Se o pai falar, não faça alguma coisa, minha irmã ou irmão, não faça, obedeça. É a palavra do Senhor está falando aqui. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então, meu irmão, hoje é uma data especial, como falei para você.
É um momento de você muito carinho, com muito respeito, teu pai. Mas não apenas dar um presente ou fazer alguma coisa só num dia, mas que seja com todo respeito. Fala com as palavras que o pai fala, você obedece. Tem uma vida diária, não só a sua vida não é apenas na sua casa. O pai coloca o caráter na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na vida da sociedade. Porque o pai te orientou, Deus te orientou através do pai sobre o teu filho, e o filho obediente e corrigiu e obedeceu. Então, todos nós, meu irmão, não vamos fazer uma vida de qualquer maneira. Essa data de aniversário não é apenas uma data comercial, mas que é uma vida espirituais, que Deus quer falar no seu coração, como pai. Muitas vezes você é pai, que você vai dar um abraço nele hoje, e também você também é pai. Você é filho, você também é mãe, é pai ou é mãe. Então você também tem que pedir, você tem que ter autoridade sobre os seus filhos. Você tem que você orientar, respeitá-los, obedecê-los e eles dar crédito. E a palavra dizendo ainda, e não os sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. E no versículo 10, Deus está falando aqui, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem e lhe parecia. Mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Não é apenas uma vida social, mas no todo. E aqui Deus está falando num filho, numa filha em santidade. Reverência de Deus na vida, porque o pai, ele não deixou de qualquer maneira. Deixa o teu filho obedecer a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos o celular, tem ferramenta de todo tipo de coisa dentro do celular. Mas às vezes não esquece, não usa a palavra de Deus para viver. O jovem faz tanta coisas bênçãos, infelizmente muitas maldições tá lá no celular. Mas para umas bênçãos, a palavra do Senhor, as pessoas não dão crédito. Então eu peço, você como pai, você tem que dar o controle do seu celular, do seu filho, da sua filha. Antes de você dar um celular para ele, senta para ele, conversa com ele ou com ela. Tudo tem limite, porque a autoridade constituída dessa casa sou eu sou pai da sua casa. Eu te amo, mas eu te corrijo. Se você quer dar um presente, não é só fazendo segundo a sua vontade. O que pai sabe o momento que deve fazer o melhor para a vida de seu filho. Assim, Deus quer que as bênçãos do Senhor nos alcancem, nos abençoa, mas que não seja rebelde, que não sejamos pai, filhos. A palavra está dizendo aqui, filhos, que não seja corrigido. A palavra está falando que todos são feitos participantes, e sois então bastardos e não filhos. Não, meu irmão. Seja as bênçãos do Senhor que possa derramar na vida dessa casa, dessa família.
Tanta gente está sofrendo, os pais, sofrendo as mães, porque não perdeu o controle do seu filho, sua filha. Quem está da ordem na sua casa é o filho ou filha. Ou você deixa de qualquer maneira. Não liga não. Mas quando você percebe, já estragou todo o seu propósito. Então, nesse momento, meu irmão, vamos ouvir nessa data especial, que você dá um abraço na sua família, especialmente o seu pai, dá o seu presente, mas como pai, corrige o teu filho, filho, obedeça o seu pai, obedeça a sociedade, em todos os lugares, com respeito, com educação, na escola, respeita os seus professores, respeita na nossa igreja, respeita na empresa que você trabalha, você respeita as autoridades constituídas, seja na vida secular ou eclesiástica. Obedeça a palavra do Senhor cada dia, cada momento. E esse aniversário, esse momento da data do dia 20, do Dia dos Pais, será umas bênçãos na sua vida, em todo o tempo, em nome de Jesus. Outro versículo que Deus está falando aqui agora, lá, glória a Deus, Êxodo 20, rapidamente, para você ver os conselhos que Deus está orientando o seu filho, poderosamente em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Êxodo 20. Glória a Deus. Santo. Esse mesmo. Não. São seis. Glória a Deus, Pai Santo, poder, da tua graça, misericórdia, Senhor. Não, é 12. Esse mês você me perdoa. Meu irmão, nesse versículo, Deus está falando. Se você quer ser uma bênção de Deus através do seu pai, Deus está falando aqui, ó. Êxodo 20, 12. Honra o teu pai. Você, filho, honra teu pai. Hoje você é jovem, você é um adolescente, você é uma criança. Obedeça, honra teu pai. Mas depois de muito tempo, você tem o seu pai. Respeita o seu pai. Respeita a sua mãe. Respeita. Isso é as bênçãos de Deus derramando naqueles que querem viver na presença do Senhor, não apenas no momento, mas viver na eternidade. E dizendo ainda, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É as bênçãos que Deus está derramando na sua vida. Mas é preciso você obedecer da palavra de Deus. Não fica de qualquer maneira, não, meu irmão. Repetindo para você, é como se fosse grifando. Obedeça a Deus, porque Deus, ele criou os céus e a terra com toda a autoridade através da palavra de Deus. Deus colocou você como pai. Ele, como pai, você tem autoridade na sua casa. Não é que o pai vai fazer uma correção de coisa ruim com seu filho, não. É para correção, para edificação, de fortalecimento na vida espirituais, na vida da sociedade. Essa palavra que Deus está falando na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Então, a palavra, eu quero para você também lá, 1 João, capítulo 3. Glória a Deus. Para a gente orar,
Seria muito importante você, meu irmão, minha irmã, ler a palavra de Deus. Pede o pai, pede a mãe. Aprende o seu filho a ouvir a palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua crença, mas Deus nos edifica, nos fortalece. Quantas pessoas que hoje os jovens estão morrendo, envolvido com droga, envolvido em problema de adultério, mentiras, engano, porque não aprendeu a reverenciar a palavra de Deus. Às vezes o pai não dá crédito a Deus orientando o teu filho. A palavra do Senhor está falando que agora, poderosamente em nome de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 13. Olha o que Deus está falando aqui, ó, para a gente orar. 1 João capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. É Deus que está orientando a autoridade superior. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Deus está te dando a ordem ao seu pai. Dizendo, jovem, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Isso porque Deus está te orientando. Não deixa brecha do maligno na vida de ninguém. Você, jovem. O inimigo, ele veio para destruir. E sofrimento em tanta família. Ele veio para matar, destruir. Mas você, obedecendo a palavra de Deus, o inimigo não vai ter brecha entrar na sua casa, na sua família. Diz ainda, eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Oh, glória a Deus poderoso. Essa palavra do Pai é aquele que cuida, o Pai que te orienta, o Pai, você tem que obedecer. O Pai não vai querer fazer uma coisa ruim contra você, jovem, mulher, homem, não importa. Então, nesse momento do pai, você fala que está amando o teu pai, vá lá, abraça, respeita, mas a partir de hoje, tudo que o seu pai te orientar, peça conselho do pai, e as bênçãos do Senhor vai derramando da sua vida todos os dias, porque Deus já está te abençoando, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente todas as pessoas agora que estão pedindo oração, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, meu Pai. Nesse dia, que as festas, a graça, o seu alimento, o seu almoço, ou um passeio no seu Pai, mas as bênçãos do Senhor te alcançam em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todas as pessoas que estão enfermas, estão doentes, pessoas que estão precisando, todo o sofrimento, Pai. Eu não conheço aquele homem, aquela mulher que está pedindo oração, as nossas fraquezas, nossa necessidade, mas o Senhor conhece, Pai. Abençoa, fortaleça a vida deles agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu peço, Pai, que essa internet, todas as pessoas que estão vendo essa mensagem, as bênçãos eu possa alcançar poderosamente, em nome de Jesus. Amém.